trouxe um versículo, não precisa nem abrir. É só um versículo. Salmo 66, versículo 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Como o Ministério Desperta Débora é um ministério de oração, que a gente possa permanecer firmes em oração, né? Motivos a gente tem muitos, a cada dia. E que a gente não desanime, né? Que a gente consiga colocar todos os dias com ânimo, né? O próprio nome diz, desperta, desperta, Débora, né? Então, acorda, vamos, né? Tem dia que a gente fala de novo, né? A gente como o Jonathan falou, às vezes a gente desanima. Mas nós temos que olhar para Deus e falar assim, não, eu tenho um Deus, Ele está ouvindo. Ele já sabe que eu preciso, mas eu preciso falar com Ele. E a forma que a gente tem para falar com Deus é através da oração. Boa noite, tudo bem? Vou tirar isso aqui. A gente falou de fé ali na música, né? Eu estava com fé que o microfone ia funcionar. Estava orando ali, porque depois que a gente acostuma com o microfone é outra coisa, né? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tá? Quem estava aqui aquela vez que eu falei, só para eu me localizar? Tá. Quero agradecer, então, a Dani, agradecer a Giovana, que estão me colocando mais uma vez nessa, né? Falei que o ano passado eu estava tremendo, a dona Loide sabe disso, né? Ainda bem que ela está lá no fundo hoje, para não ficar me zoando e perturbando, falando que eu fiquei tremendo, ficava mexendo no bolso. Eu não esqueci não, tá vendo? Mas quero agradecer, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, né, meu nome é Jonathan, como a Dani falou, sou casado com a Tuca, que é filho da dona Tereza, minha sogra, que me colocou uma pressão também, que essa semana ela falou assim, não vai me fazer passar vergonha lá, tá? Aí a gente fica mais pressionado ainda em falar. Mas é um prazer realmente estar com vocês aqui. Eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu sou só um instrumento de Deus que é usado aí no dia a dia como Ele quer, né? Seja aqui, seja no meu trabalho, na minha vida como um todo. Então estamos aqui e eu quero trazer um pouquinho dessa palavra para vocês. A Dani já falou alguma coisa, acho que só que ela trouxe já era válido, né? Eu estava vendo Ana, falou com ela, né? Deus falou, o que eu vou falar? Falou quando ela estava lavando louça, né? Eu já faz uns 3 meses que eu estou, o que vai falar? E no outro dia o que vai falar? E vai mudando. Aí ontem fechei o que eu ia falar. Né? Hoje, né, nós finalizamos, e eu acho que é assim mesmo, né? Eu acho não, tenho certeza que Deus vai nos conduzindo, e às vezes a gente quer uma coisa, traz uma palavra, e não é aquilo que Ele quer que a gente fale. Desperta Débora, né? Todo mundo sabe aqui qual que é o tema, né? Orar pelos filhos, né? Então esse é o lema de vocês, que é, salvo engano, aí, mães de joelhos, filhos em pé, né? Só que hoje eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês mães, para vocês pais, o quanto vocês precisam cuidar de vocês. Tá? Então, eu não quero falar hoje muito sobre o filho, que eu acho que isso vocês já fazem muito. A oração também não tem o que a gente discutir, tem que estar orando todos os dias. Mas eu quero trazer uma reflexão para vocês, de olhar para vocês, de cuidar de vocês, para que vocês possam se fortalecer cada dia, para que estejam fortes, para aí sim cuidar dos seus filhos, né? Estar fortes para orar para os seus filhos. E aí a gente vai ver um pouquinho disso, o quanto a gente deve cuidar aí da nossa vida, cuidar da nossa vida e amar a nossa própria vida. Tá bom? Fez sentido para vocês isso? Faz sentido? Então tá bom. Eu vou pedir para vocês, quem estiver com a Bíblia aí, por favor, abra em Elias não, em 1 Reis. Elias é só na minha Bíblia que tem, tá? 1 Reis 19. Primeiro Reis, capítulo 19, até o versículo 18. Vamos lá. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras e brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse,
que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conversei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobrarem a Baal e toda a boca que não o beijou. Até aqui. Para quem conhece a história de Elias, né, como a Dani falou de Ana, né, Ana orou ali fervorosamente, foi uma das mulheres talvez que orou com tanta força, né. Elias também, no ministério dele, era ali não só um profeta, mas era alguém de oração também, né. A gente pegar as passagens dele ali, do que ele orou ali para a chuva parar por 3 anos, aí, 6 meses, depois orou para a chuva voltar, e aí quando ele desafiou lá, né, teve o trabalho com a viúva também, passou ali pelos profetas de Baal, então ele viveu um ministério muito forte com Deus, onde Deus cuidou dele, onde Deus ali deu coisas para ele que muitos não tinham, Deus ali mandou os corvos trazer para ele ali carne, trazer pão, ou seja, ele foi cuidado, e era um cara que tinha um ministério espiritual muito forte. E ele enfrentou uma luta naqueles dias, que são os profetas de Baal. Todo mundo aqui sabe da história? Ele enfrentou, eram 450 profetas, e a palavra fala que ele venceu todos eles a fio da espada. Mataram todos. Houve um desafio antes, onde ele colocou ali, provou quem era Deus naquele momento, e ele venceu, e Deus estava com ele, deu a vitória para ele. Foi uma luta ali, imaginam, né? Lutar com 450 pessoas, guerreiros, profetas, devia ter sido uma luta muito, muito forte. E aí passou disso, e aí Acabe ali, que era o rei, ele estando ali, ele viu tudo aquilo, presenciou, e em algum momento ele vai e conta para a esposa dele, que é a Jezabel, né? Isso. E aí Jezabel fica furiosa, porque ele tinha matado todos os profetas. E aí o que Jezabel faz? Ela fala assim: eu vou matar ele. E ela manda um recado, como ele fala, para Elias, e fala assim: ó, em 24 horas eu vou te matar. E o que acontece com Elias? Ele fica com medo. A palavra fala que ele teme. Então ele tem um sentimento, tem uma emoção ali de medo. E ele foge. E aí ele foge com o moço que é dele, talvez seja ali um secretário, um amigo, alguma coisa, e eles vão para o deserto. E aí em algum momento ele fica sozinho nesse deserto. E ele pede para morrer. Né, pelo sentimento que ele estava, pelo momento que ele passou, ele pede para Deus em oração que Deus leve, que Deus, né, ele queria morrer. Por quê? É isso que a gente vai entender hoje. Qual que é o nome que eu daria hoje para essa mensagem, para essa palavra? A caverna das emoções. Quem aqui já ficou triste? Acho que todo mundo. Quem aqui já ficou deprimido, desencorajado? Ficou mal com alguma situação? Acho que todo mundo. É isso que aconteceu com Elias. Imagina, Elias estava numa guerra onde Deus deu a vitória para ele. Em algum momento, o que aconteceu com ele? Veio uma mulher, como se fosse um dia de hoje, mandou um WhatsApp para ele, imagina. Ó, eu vou te matar em 24 horas. Você pensa um profeta que matou 450 profetas de Baal, ficou com medo de ser morto por uma rainha. Se a gente for analisar, não faz sentido. Ele tinha acabado de lutar, venceu, sabia que Deus estava com ele, de tudo que ele tinha vivido no ministério dele, mas ele ficou com medo. E ele fugiu. Nós não conseguimos imaginar, ou podemos até imaginar, o que se passou na cabeça dele, mas são pensamentos que veio ali, de medo, de tensão, de insegurança, de pavor. Em algum momento ele falou: eu vou desistir disso aqui, eu vou fugir, e Senhor, me leva, porque eu não quero mais isso. Mas talvez não era ali por causa da ameaça de morte. Talvez pela frustração do quê? Dele ter lutado, dele ter feito tantas coisas, dele ter vencido, e no final o objetivo não foi alcançado, que era fazer com que os reis, ou o rei e a rainha, se convertesse de novo ao nosso Deus.
E ele se frustrou com aquilo, que nem aquele ditado, nadei e morri na praia. Então ele ficou frustrado com aquilo, ele vai para o deserto, deseja a morte, mas Deus não dá a morte para ele, muito pelo contrário. O que Deus faz com ele? Cuida dele. Ele está ali, Deus pega, traz ali para ele um prato de comida, traz água para ele e sustenta ele naquele momento, não dando a morte para ele. Aí ele volta a dormir, né? A gente vê aqui a primeira lição que é bom tirar um cochilo depois do almoço, né? Brincadeiras à parte, mas ele volta a dormir e de novo o anjo vem e fala: levanta-te, e está lá a comida de novo, come. Por quê? Porque o caminho vai ser longo. O nosso caminho às vezes é longo e a gente precisa se sustentar. E aqui a gente pode tirar talvez uma lição, né, na minha visão, que essa palavra levanta-te é como aquele momento de motivação, no sentido, cara, vamos, você precisa de força. Sabe quando a gente está desanimado, que a gente não quer levantar, que a gente está prostrado e alguém me fala assim: levanta, vamos sair, sai dessa cama, força. Isso acho que o anjo trazia para ele. Por tudo que ele tinha passado, ele sabia quem ele era. Ele era um guerreiro ali que lutou, sabia do que Deus podia fazer para ele, só que ele estava deprimido. Algumas traduções vai falar que ele estava depressivo mesmo, naquele momento, que a tristeza bateu tão forte, a frustração, que ele ficou deprimido. E levanta-te. Então, Deus estava cuidando do emocional dele naquele momento. Ó, você precisa estar bem, levanta, força. E Deus também estava cuidando do corpo dele, dando alimento, que era comida e água, para ele vencer. Por quê? Porque o quão importante é a gente cuidar dessas 3 esferas nosso espírito, a nossa alma, que são as nossas emoções, vamos colocar aqui, e também o nosso físico. Então, se a gente não estiver bem em algum momento, em algum dessa esfera, pode estar abalando outra. E a nossa alma às vezes fica perturbada. A Dani leu ali a questão de Ana, quando a Ana fala da alma dela, está amargurada. Imagina o que ela não estava sentindo. E Elias não era diferente da gente. Nossa, Elias foi, Deus falava com ele e tal, mas não é diferente. Lá em Tiago vai falar que Elias era igual a gente e tinha sentimentos igual a gente. Então, se Elias que estava tão perto, quem somos nós? E nós vamos sentir às vezes, a gente vai ficar mal às vezes. Quem aqui, né, já ficou e sabe disso. E às vezes parece que porque a gente está na igreja, porque a gente tem fé, porque a gente tem Deus com a gente não pode. Eu já ouvi isso em momentos da minha vida que eu estava mal. Na última palavra eu falei de momentos que eu estava mal. De ouvir dentro da igreja que, ó, você não pode ter depressão, você não pode ter isso, para mim não faz sentido isso. Porque nós vamos sentir. Elias sentiu, Ana sentiu, outras pessoas sentiram. Então a gente vai ter esse sentimento. O que a gente precisa fazer é cuidar deles, para que a gente fique bem. Porque ali o que aconteceu com Elias? Né? A gente não sabe toda a história de vida dele, mas ele teve o emocional abalado naquele momento. Ele teve alguns pensamentos que perturbaram a mente dele e fez ele ter aquele sentimento. E isso fez com que abalasse a vida espiritual dele. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, quando a gente não está bem fisicamente, a gente vai se abalando. E quantas vezes a gente quer desistir, às vezes quer parar, a gente não quer seguir, não aguento mais. Já foi tanto, já orei, e a resposta não vem, já fiz, e não consegui, fiz e não vem a resposta, ou não era do jeito que eu queria, e aí a gente começa a se frustrar. E quantas pessoas ficam para o caminho? Então a gente precisa estar forte espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Tá bom? Tá fazendo sentido para vocês? Tá. E aí eu quero trazer para vocês aqui, Elias, ele precisava passar por uma mudança, ele passou, ele vivia num contexto, ele foi para o deserto e Deus mudou a vida dele, de novo, dando força, alimentando ele, e nós precisamos mudar muitas vezes o tempo todo, e às vezes não é fácil para a gente mudar, às vezes a gente quer que o outro mude, faz sentido isso? É muito mais fácil eu querer que o outro mude. Vamos falar dos filhos, eu quero que meu filho mude, eu quero que meu marido, eu quero que minha esposa, mas e a gente? Eu falo que a mudança é de dentro para fora. Então eu preciso mudar os meus pensamentos, mudar a minha forma de pensar, mudar as minhas atitudes, os meus comportamentos, porque às vezes aquilo não está funcionando. E quando Elias mudou, talvez a rota dele, entendeu algo ali, depois que ele saiu daquela caverna, tudo foi e deu certo para ele. Porque eu imagino que ele deve ter mudado a forma dele pensar, Deus trabalhou o coração dele, mudou a forma dele ver as coisas, e aí ele seguiu um caminho, e todo mundo sabe a história final de Elias, que ele não morreu. Né? A palavra vai falar que ele foi arrebatado. Então aquilo que ele desejava, Deus não deu para ele. Porque Deus transformou a vida dele e falou: eu preciso que você siga firme. Então nós precisamos entender que essa mudança, ela acontece de dentro para fora. E um ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui, até uma das questões que eu trabalho, é a questão da mentalidade de pensamentos. Pensamentos, eles vão fazer a gente ser quem a gente é. Então quando a gente pensa algo muito, ele começa a acontecer. E não estou falando de lei de atração, não é nada disso. A própria Bíblia vai falar o quão poderoso é o nosso pensamento. E para vocês terem uma ideia, a gente tem de 60 a 80 mil pensamentos por dia.
Isso fica rodando o tempo todo. Aí eu pergunto, vocês acham que é mais pensamento positivo ou negativo? O quê? Negativo. Nós, seres humanos, temos um viés cognitivo de pensar negativo. Aí quando o telefone toca à noite, o que vocês pensam? Ninguém pensa numa boa notícia. Isso é natural do ser humano, é nosso. Como Elias deve ter pensado muito negativo naquela hora. Ó, fiz isso, não consegui, agora essa mulher quer me matar. Então veio um monte de pensamento. E o pensamento, ele gera sentimento. E o sentimento gera comportamento. E o comportamento vai gerar um resultado nas nossas vidas. Compreenderam? Pensamento gera sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Então, quando esse pensamento vir, eu vou começar a sentir alguma coisa. Então, se eu fico com medo, um pensamento ruim, não é legal, e eu fico alimentando aquele pensamento, talvez como Elias fez, o meu sentimento vai ficar mal. Aí eu vou me fechar, o meu comportamento, eu não vou começar a chorar, ficar deprimido. Qual vai ser os meus resultados? Qual vai ser o meu objetivo final? Muito provavelmente, talvez eu vou querer a morte, como Elias, e muitas pessoas estão ficando. Então, hoje, né, essas emoções que a gente tem vivido, ansiedade, preocupação, estresse, que acho que todo mundo... Quem já sofreu com ansiedade aqui, por exemplo? Eu também já sofri muito, inclusive no dia que eu estava aqui, o ano passado, era um momento difícil que eu estava vivendo e eu estava numa crise de ansiedade. Eu vim aqui, talvez por isso que eu estava tremendo aquele dia, viu, dona Lloyd? Estava mal aquele dia. Mas era um momento que, né, tive uns gatilhos que disparou, voltou algumas coisas, depois a gente tratou, deu tudo certo, e hoje, graças a Deus, está tudo bem de novo. Mas a gente vai sentir, não tem como. E tudo começa nesse pensamento. Então, quão importante é a gente realmente cuidar do nosso pensamento, porque ele tem realmente um poder muito forte sobre a gente. Então, se eu pensar negativo, ficar se alimentando, ficar com uma ansiedade, ficar com medo, e aquele vai crescendo dentro da gente. Então, a gente precisa trabalhar esse pensamento. Salomão vai falar lá em Provérbios 4:23 o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Salomão, né, o homem mais sábio aí da história, vai falar para a gente tomar cuidado com o que a gente pensa, porque a nossa vida é dirigida por esses pensamentos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, para que a gente possa aí ter bons resultados nas nossas vidas. E ali um ponto interessante dentro dos pensamentos é, da onde que vêm os pensamentos? Alguém sabe? Alguém sabe? Vem da nossa mentalidade, que é a nossa mente, que é o nosso banco de dados, onde está tudo guardadinho lá dentro, tudo que a gente viveu, as nossas experiências, as nossas crenças, tudo isso. E eu queria falar de crenças para vocês. O que é uma crença? É algo que a gente acredita. E aí a gente pode ter crenças religiosas, espirituais, como pode ter qualquer tipo de crença. E essas crenças, ela pode nos ajudar, como pode também nos atrapalhar. E se a gente olhar para Elias ali, Elias tinha uma crença que ele vai falar no capítulo aqui, no versículo 4, né, que ele vai falar aqui, que ele pediu para si a morte, e ele fala assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Esse não ser melhor do que os meus pais, alguma tradução vai falar assim, que ele assim, falou assim: eu sou um fracassado. Era uma crença que ele tinha, porque os pais dele talvez não tenham conseguido as mesmas coisas que ele, e ele também não conseguiu as mesmas coisas. Não conseguiu resolver, não conseguiu realmente alcançar o que ele queria. Então ele tinha uma crença ali que ele era fracassado. E a crença é um problema nas nossas vidas. E nós temos, todos nós temos. Então aquilo que eu acredito, eu preciso começar a transformar. Então, quando eu mudo meu pensamento, eu mudo minha crença. A forma de eu olhar para alguma coisa, a forma de eu realmente entender e a minha visão sobre aquilo, de acreditar, vai fazer toda a diferença. E às vezes eu não acredito em mim mesmo, no que eu posso, às vezes eu não acredito que eu consigo, e a gente precisa fortalecer essa mentalidade, fortalecer esses pensamentos, porque realmente viram a verdade nas nossas vidas. E ali no momento que ele chega na caverna, Elias está ali, Deus fala com ele, né? Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, imagino que não era para você estar aqui, né? Mas ele estava lá na caverna, e vai falar ali a palavra que Deus mandou uma tempestade, mandou um fogo, mandou um terremoto. Olha quanta coisa mandou, e Deus não estava ali. Até que no final veio uma voz suave, aí Deus estava ali. Nas nossas vidas a gente vai ter turbulência, a gente vai ter terremoto, a gente vai ter tempestade, não vai? Alguém aqui não tem? Todo mundo tem? Então isso a gente vai ter. Desde quando a gente nasce, a gente vai ter essas turbulências. Quer participar aqui? Tá tranquilo? A gente vai ter essas turbulências nas nossas vidas. Mas o que a gente faz com isso? Como que a gente pode vencer isso? Elias tinha Deus com ele como nós temos. Primeiro, eu tenho que buscar ele. Mas eu preciso também olhar para isso e o que eu penso sobre aquilo, o que eu acredito sobre o que está acontecendo. Nós precisamos dar significados para as coisas, entendendo que eu posso fazer uma coisa ou eu posso fazer outra. As coisas vão acontecer. Se eu me entregar aos pensamentos, falar que aconteceu isso comigo, é um problema grande, e eu ficar deprimido, talvez eu queira ficar igual a Elias. Não, mas a gente precisa vencer, a gente precisa fortalecer e vamos embora. A Giovana está aqui, a gente tem uma parceria lá de trabalho,
Toda vez que a gente está meio que desabafando um para o outro ali, tal, falou, vamos embora. Daí ela sempre fala, é isso mesmo, e vamos embora e segue. Né? Força e continua. É isso que a gente precisa. Isso é uma questão de mentalidade, de pensamento. Tem uma história de 2 gêmeos. Alguém tem irmãos gêmeos aqui? Ninguém? 2 gêmeos criados pelos mesmos pais. Um pai era assassino, um pai que tinha ido para o crime, assassino dentro de casa. 2 filhos gêmeos cresceram vendo isso. Um filho virou assassino, virou um criminoso. Outro filho virou um religioso, virou um grande empresário. Em algum momento foi lá uma entrevistadora e foi entrevistar os 2. Chegou para aquele que tinha sido assassino e perguntou para ele, por qual motivo você virou um assassino? Ele respondeu assim, o que mais eu poderia ser tendo o pai que eu tive? Aí ela saiu, foi lá no outro, no religioso e no empresário e perguntou para ele, por qual motivo você virou um empresário, um religioso? Ele falou assim, por qual motivo mais, o que mais eu poderia ser tendo o pai que eu tive? A mesma resposta, para situações diferentes. O que a gente aprende com isso? São significados. Um olhou para aquilo e falou assim, eu nunca vou ser igual ao meu pai. O outro olhou para aquilo, não tem como, eu vou ter que ser igual ao meu pai. Então são significados que nós damos. Quando Elias olhou para aquilo lá, que estava acontecendo com ele, quando a Jezabel lá mandou o WhatsApp para ele podia olhar para aquilo e falar assim, cara, isso aqui não é nada para mim. Isso aqui não é nada para o Deus que eu tenho. Olha o que eu já fiz, olha o que Deus já fez por mim, olha o que a gente já venceu. Mas não, qual foi o significado que ele deu? Ele olhou para aquilo e falou assim, nossa, eu sou fraco. Sou muito fraco e isso aqui não é para mim. E aí ele falou assim, basta, chega, passa para outro porque eu não vou dar conta disso. Esse foi o significado. E Deus ali mudou a visão dele depois da caverna, falou, não, é você, volta lá, vai para o deserto, faz isso, faz aquilo, e teve todo um final. Então é sobre o significado que a gente dá para as coisas que vai fazer uma grande diferença, porque assim, não é o que acontece com a gente, mas é aquilo que eu faço, ou eu escolho fazer com aquilo que acontece com a gente. Talvez Elias não teve ali, como eu falei, a gente não sabe a vida dele, o momento, né, a história de vida dele, mas naquele momento talvez ele escolheu um caminho que levou ele para o deserto, aonde ele queria dar um basta na vida dele. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e realmente trabalhar com isso, quais são os tipos de significados que eu estou dando. Quando a gente olha para mães e para pais aqui que olham para os filhos, às vezes é difícil. Né, eu tenho um ali, ó, que está fazendo... Voltou. Dani, o microfone está... né, alguém está querendo cortar tudo aqui, mas enfim, vamos firme na fé. Mas às vezes a gente olha para o nosso filho e a gente, né, fica ali olhando e parece que não vai, a gente ora, não acontece as coisas, não é do jeito que a gente quer, né, ou com qualquer outro tipo de relacionamento que a gente tem. Então a gente precisa realmente olhar para isso, estar firme, quais são os tipos de significado que a gente dá. A gente precisa transformar os nossos pensamentos em pensamentos que vão trazer bons resultados e que estejam sempre alinhados com a vontade de Deus. Talvez naquele momento, para Elias, não era a vontade de Deus que ele desistisse, mas Deus permitiu que ele desistisse. Deus permitiu que ele desse um tempo, até para transformar, porque depois a gente volta muito mais forte. E com certeza Elias ali voltou muito mais forte. E um ponto interessante aqui da passagem de Elias, que fala assim, que ele deixou o seu moço. A Bíblia não fala ali de outras pessoas, fala só de um moço. Talvez seja, né, que eu falei, o secretário, seja alguém ali que conduzia ele. E ele deixou, e em determinado momento, quando ele fugiu, ele também deixa o moço e ele vai sozinho para o deserto. E sozinho, a luta se torna mais difícil. Muito mais difícil. Quando a gente tem força, quando a gente tem outras pessoas, quando a gente tem outras pessoas junto com a gente, onde a gente pode desabafar, e ele de repente poderia ter colocado para fora tudo que ele estava sentindo com o próprio moço, e ele tinha Deus também, mas a gente precisa de pessoas. A gente precisa de Deus o tempo todo. Mas Deus colocou pessoas para que abençoe outras pessoas e para que a gente precise dessas pessoas e que a gente possa ser uma bênção na vida das pessoas. Só que ele quis ficar sozinho. E eu entendo que, não no caso de Elias só, mas às vezes é difícil também a gente pôr para fora. Quem tem dificuldade de pôr sentimentos para fora aqui, desabafar? Ninguém? Tá todo mundo tranquilo? Tá, há uma lá no fundo para me ajudar, porque eu tinha muito também, tá? Quando a gente guarda isso, nos faz mal. A gente quer ficar sozinho mesmo, a gente não quer falar com ninguém. Então. Mas a gente precisa entender o seguinte, que nós somos únicos, mas existem outros únicos, né? Deus nos fez pessoa única, mas existem outras pessoas também. E a gente precisa trocar essa informação, a gente precisa trocar relacionamento. Às vezes eu preciso me desabafar, eu preciso conversar, eu preciso expor o que eu estou sentindo com outras pessoas. E nem sempre é fácil, nem sempre é gostoso, né, entender. E quando a gente vem para a questão de relacionamentos, que aí vamos falar de filhos agora, pegando como exemplo, né, nesse contexto do Desperta Débora, é difícil relacionar com o filho, não é? E acho que assim, cada fase, né, nós temos aqui mães e pais e filhos pequenos, né, tem um pequenininho aí, mas tem filhos aqui que já estão, nossa, bem grandes, mas é difícil, toda fase é difícil.
E depois vai crescendo, está uma idade aí, né? O meu está com quase 9 aí, mas já está totalmente independente. Então é difícil, mas a gente precisa ter esse relacionamento com eles. A gente precisa ter essa abertura, essa conversa. E aí entra um ponto que eu quero falar, que é desse relacionamento e comunicação que a gente deve ter. Isso também está ligado com isso. De eu também trocar, de ser mais empático, da gente ter empatia pelo outro. Porque às vezes eu quero só expressar o quê? O meu sentimento, a minha forma. E às vezes não é o que o meu filho está pensando. Às vezes não é o que o meu marido está querendo. Às vezes não é o que a minha esposa está sentindo. Então a gente precisa ser empático. O que é ser empático? Se colocar no lugar do outro. É fácil se colocar no lugar do outro? E é uma tradução para empatia muito simples, né? Porque trocar no lugar do outro, vem aqui, Theo, rapidão. Rápido. Ó, o Theo está aqui, eu estou aqui. A gente vai trocar empatia, tá? Vai ser empático com o outro. É trocar de lugar, não é? Vem no meu lugar aqui, eu vou no dele. Houve empatia? Foi só uma troca. Não teve empatia. Agora dá a mão para mim. Dá a mão aí para quem está do seu lado. Dá aí também, sua mãe. Isso, dá a mão. Uma pergunta, o que vocês estão sentindo aí? Pode falar. O que vocês estão sentindo? A mão do outro? Isso. Só que na verdade você não está sentindo a mão do outro. Você está sentindo a sua própria mão. Se eu for dar uma anestesia na sua mão, você não vai mais sentir a mão do outro. Porque na verdade você não sente a mão do outro, você sente a sua própria mão dentro das conexões, não vou nem entrar nisso, você está sentindo a sua própria mão. Então você só consegue sentir a sua emoção. Mesmo sendo empático, eu nunca vou conseguir sentir a emoção do outro. É impossível sentir o que o Theo sente. E ele sentir o que eu sinto. Mas nós conseguimos entender, compreender o que o outro sente. E quando a gente fala de pai, mães ou qualquer relacionamento empático, eu preciso sentir, eu preciso entender o que o meu filho está fazendo. Eu preciso entender o sentimento e saber, falar, eu entendo o que você está sentindo. Por mais que eu não concorde, muitas vezes, eu entendo o que você está sentindo. Às vezes acontece isso em casa, né? Mas eu entendo. E aí entra o diálogo, entra a conversa, entra muita coisa para que a gente possa realmente melhorar isso. Por quê? Porque a gente precisa ter isso com os nossos filhos e os nossos relacionamentos. E, de novo, a gente não pode ser igual a Elias de querer se isolar e não falar com ninguém. A gente precisa conversar, a gente precisa expor. E no mundo tão difícil que está agora, como o hino ali falou, né, do inimigo, depois esqueci seu nome, a Leia falou também, o inimigo está o tempo todo, e o inimigo pode ser aí disfarçado de qualquer coisa, então a gente tem que estar atento, a gente tem que conversar, a gente tem que estar perto, a gente tem que ser empático. Senta lá agora, obrigado, viu? Então a gente precisa dessa empatia. E dentro disso, existe uma coisa que a gente traz aí, uma forma mais educacional, né, não tão bíblico, mas a Bíblia, de certa forma, acaba nos ensinando tudo também, que é o que eu chamo de mapa não é o território. Então o que é isso? Cada um de nós tem o nosso mapa de vida, certo? Tem o nosso jeitão de ser. E o meu jeitão não vai ser igual ao jeitão da minha esposa. Faz sentido? E o meu jeito não vai ser igual ao jeito do meu filho. Cada um tem o seu jeito de ser. Só que às vezes o que a gente quer fazer? Eu quero pegar o meu jeito e colocar no jeito do outro. Não vai dar certo. Não dá, não tem como. Então a gente precisa entender que eu preciso compreender o mapa de vida do outro. Por mais que às vezes eu sei que está errado, eu sei que é difícil, né? A Giovana, a gente conversou muito já sobre isso também, né? Até a questão de filhos. A gente não concorda com as coisas. Mas eu preciso entender o mapa de mundo dele. Eu preciso estar com ele, eu preciso ter essa empatia e entender, beleza, eu entendo, vamos conversar. Porque senão a gente perde. E aí vai perder, e aí qualquer relacionamento. E essa perca é um prejuízo grande para nós. Então a gente precisa entender que esse mapa não é território, porque cada um tem o seu. Cada um tem a sua percepção, a sua visão. O que a gente precisa fazer é trocar informação, ter essa comunicação e esse relacionamento. E o que, dentro disso, a gente precisa entender que existem outras pessoas que também é ser humano, que também tem sentimentos, que também tem emoções. E quando, voltando para filhos de novo, às vezes a gente esquece disso. A gente hoje está num mundo tão corrido, numa velocidade enorme, cheio de tecnologia, que a gente acaba esquecendo de dar a atenção que as pessoas precisam, de dar a atenção que os nossos filhos precisam. E aí a gente chama aqui de tempo de qualidade. Né? Eu trabalho, não fico um tempo. E aí, será que eu, como pai, fiquei com os meus filhos, dei o tempo que precisava, principalmente na primeira infância, para quem ainda tem tempo de fazer isso? Eu não sei a vida de Elias, não sei como foram os pais dele, se ele teve esse tempo de qualidade, mas o quão importante é a gente dar essa atenção, esse tempo de qualidade. E não é ficar 24 horas com a pessoa, com o filho, mas a hora que eu tiver, eu dar realmente atenção para ele, de olhar no olho e falar, eu estou aqui, eu estou presente. Porque nós, pais,
somos a fortaleza para os filhos. E a gente precisa estar presente, a gente precisa estar junto. E hoje, né, um celular, qualquer conexão, tira a gente do mundo real e nos conecta aí com o mundo virtual e as pessoas vão ficando. Então eu tenho visto, né, dentro do meu trabalho, quantas pessoas jovens perdidas nesse sentido. Outro dia numa escola, estava dando uma palestra, uma menina de 12 anos, 12, 13 anos, mais ou menos, duas, já tomando antidepressivo pesado, já com pensamentos suicidas. Por quê? Porque não tinha isso dentro de casa. Não tinha uma conversa, não tinha atendimento, e quando os pais ainda tinham, faziam comparações dela com a prima. Então, sempre comparando ela com a prima, e essa menina já estava num tratamento violento. Então, o quão importante é a gente cuidar disso, o quão importante é a gente dar essa atenção, estar junto com os nossos filhos, para que a gente possa, aí sim, ter essa certeza, né? E sem falar nos caminhos do Senhor, aí, que isso a gente tem que criar mesmo. Mas o quão importante, por quê? As nossas atitudes sempre vão influenciar os nossos filhos, então o que a gente faz vai sempre influenciar eles de alguma forma. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Ainda sobre emoções, um caso que eu lembrei, né, o quão grave está isso. E eu digo que eu estava lendo sobre Elias, eu lembrei de uma pessoa, de uma moça também, dos seus 24 anos. Eu tenho um cliente lá em Itapira, aí o encarregado dela me ligou, mandou uma mensagem outro dia que ela tinha surtado, né, então, alguns problemas lá. E essa menina, depois eu conversando com ela, do nada, outro dia ela estava lá, deu uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, ela levantou e foi embora. Foi embora a pé. Aí andou sei lá quantos quilômetros, depois, sei lá, voltou em si, ligou para a mãe dela, mandou buscar, deixou o carro, deixou tudo, simplesmente porque estava aí uma história de vida pesada, né, de muitas crenças, muitos traumas também, que não é diferente de nós, mas não teve ali uma base familiar, não teve, né, uma questão de mãe e pai presente, muito pelo contrário, né, foi muito o inverso disso. Então a gente precisa realmente, como pais, aí, estar orando firmemente, como Ana, orar como Elias, mas a gente precisa sempre estar atento aí também às nossas atitudes e aos nossos comportamentos, tá? E para a gente só ilustrar aqui a questão de pensamentos, eu falo assim, a gente precisa viver sempre o momento presente. A própria palavra vai falar isso, que a gente não deve ficar ansioso, né, com o dia de amanhã, porque cada dia traz o seu próprio mal. Mas é fácil não ficar pensando no amanhã? É fácil não ficar ansioso? As pessoas que levantaram a mão que têm ansiedade aí. É uma preocupação, é uma notícia que chega. Imagina, é que nem a mensagem que chegou ali para Elias, chegou uma mensagem, a gente viu alguma coisa, a nossa mente já começa. E a gente precisa viver o momento presente. Eu estou dentro do tempo, tá? Eu nem combinei tempo, mas enfim, já estou acabando também. Mas a gente precisa viver o momento presente. O momento presente. Por quê? O passado, ele já foi. Ele já foi. Ele já foi. Cada hora que eu falo já foi, já foi. E o futuro, ele não existe. Porque toda vez que eu chegar lá, vai ser o quê? Presente. Só existe o agora. E aquela frase que chama presente porque é um presente que Deus nos deu mesmo. Então, minha mente não existe. O futuro só existe aqui dentro. E aí eu começo a pensar coisas negativas, que eu não consigo viver o presente, porque eu começo a sentir tudo, e a nossa mente e o nosso corpo, elas estão ligadas. Então, o que eu penso, lembra dos pensamentos, de novo? O meu corpo começa a sentir. Eu fico mal, não consigo viver aqui e nem conseguir chegar lá. E o passado, aconteceu coisas nas nossas vidas, eu não consigo dar um novo significado, e eu fico preso, que nem bolas de chumbo, assim, ó. Não consigo desligar, não consigo perdoar, eu não consigo deixar ir. E isso fica amarrado, eu não consigo avançar na minha vida, eu não consigo ter um futuro. Então, o passado, a gente precisa deixar ir. É igual uma biblioteca, a gente só vai lá, pega o livro que a gente precisa, usa como aprendizado e segue a vida. Mas deixa ir. Deixa ir. Não fica segurando isso. Às vezes é difícil. Nossa, mas aconteceu. Mas às vezes a pessoa que fez para você já morreu e você ainda está ali. Sabe? Não, libera isso, tira isso. Não, isso vai atrapalhar a nossa vida. E o futuro, a gente precisa trabalhar ele. Como? Planejando coisas boas. Imaginando coisas boas, olhando coisas boas. Talvez se Elias tivesse olhado para aquilo e falado, tudo o que aconteceu na minha vida, o futuro vai ser muito melhor. Porque eu sei o Deus que eu tenho. Eu sei o Deus que está comigo. Tudo que Ele fez para mim. Mas não, Ele inverteu, ficou ansioso, preocupado, ficou com medo e aí virou tudo aquilo. E acabou tendo aí aquele momento tão triste, né? Então, aqui vou deixar para vocês aqui alguns aprendizados para a gente resumir. Primeiro, a gente precisa cuidar e amar a nossa própria vida. Nós como pais, você, às vezes a gente faz tanto pelo outro, me preocupo tanto com o outro e acabo esquecendo da gente mesmo. E isso não é egoísmo, tá? Que eu quero trazer para vocês. Egoísmo está descartado. Mas a ideia é, eu preciso cuidar de mim, eu preciso amar minha vida também. Porque eu preciso estar bem para poder cuidar dos meus especiais. Faz sentido? Porque se eu não estiver bem, de novo, espiritual, mental e fisicamente, eu não vou conseguir cuidar. Então eu preciso cuidar, preciso amar as nossas vidas. Lembrando que a mudança que você quer, ela começa por você.
Então, às vezes, você quer que seu filho, seu marido, sua esposa mude. Não aguento mais, mas peraí, o que eu posso fazer? Porque o controle só está sobre as nossas vidas. Deus nos deu isso. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Qual o pensamento que eu posso mudar? Quais atitudes que eu posso mudar para ter um comportamento diferente? Terceiro, cuide dos seus pensamentos. Lembra que a gente tem esse viés de pensar negativo. Os pensamentos vão vir. Vão ser pensamentos que podem me atrapalhar. Cuidem deles. Qual o tipo de pensamento que você está plantando? Não alimente esses pensamentos. Corte ele da sua vida. As crenças. Tenha crenças positivas. Comece a acreditar em coisas que realmente valem, porque você precisa acreditar aqui dentro primeiro. Deus te deu aí tanta coisa boa, né? A gente tem tanta base na Bíblia para acreditar no que Ele é possível fazer, mas às vezes até de forma o inimigo também quer nos, né, colocar coisas ruins na nossa vida, mas eu preciso acreditar que eu tenho um Deus, que eu tenho alguém cuidando de mim e é com Ele, tá? Lembrar também que Deus permite as tempestades nas nossas vidas. É permissão dele. Talvez pode ser não seja que Ele mande, mas Ele vai permitir muitas vezes aquilo. Faz parte. Né? Que eu lembro do versículo que eu falei na última vez aqui, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas. Então Deus permite, mas Ele vai estar lá também. Ou na tempestade, como Moisés, ou depois da tempestade, como Elias, Ele sempre vai estar lá. Então a gente precisa confiar nisso. E confiar nele realmente, que a gente possa sair dessa caverna, né? Livres, sair desse emocional, sair ali sabendo que Ele vai estar ali, sempre preparando o melhor para nós. Então nós precisamos confiar em Deus, entendendo que tudo que Ele fez nas nossas vidas, e ainda Ele é poderoso para fazer muito mais, né? Então, Senhor eterno, nós nos colocamos diante de Ti em oração, ó Pai, para clamar ao Senhor por cada um dos pedidos que foram postos, ó Pai eterno, perante o Senhor. Tu conheces, ó Pai amado, cada um dos clamores que está no coração, que foi apresentado, ó Pai amado, através dos papéis aqui nesta noite. Portanto, nós pedimos que no nome de Jesus o Senhor esteja assistindo cada um dos nossos irmãos e irmãs nas suas necessidades, lutas, Pai eterno, diante dos desafios, dos problemas, diante da enfermidade, diante das batalhas pelas quais possam estar passando, ó Pai. Senhor eterno, estenda a Tua destra e visita cada uma dessas famílias, ó Pai. Sê com cada homem e mulher que tem seu nome escrito, ó Pai amado, ali naqueles papéis. Que o Senhor possa estar renovando as forças, dando direção, orientação e agindo assim com graça e misericórdia. Também queremos aqui, ó Pai amado, juntos interceder por cada um dos sonhos que foram postos, ó Pai. Cada sonho que está no coração e na mente de jovens, adolescentes, crianças. Pai eterno, que o Senhor venha ser aquele que dê a direção diante de tantos desafios que eles mesmos têm buscado. O Senhor sabe o que cada um anseia, Pai. O Senhor sabe o que cada um busca, precisa. Portanto, ó Pai amado, visita a vida dos nossos filhos, dos filhos apresentados perante o Senhor, ó Pai. Aonde eles estiverem nesta noite, que eles sintam o toque da Tua graça, que eles possam ser visitados pelo Seu Santo Espírito, e assim, ó Pai eterno, serem motivados pelo Senhor, ó Deus. Dá a eles discernimento, sabedoria, dê a eles força, coragem, para que eles possam prosseguir, ó Pai, dia após dia, cumprindo a Tua vontade e assim trabalhando em prol do sonho que eles têm, ó Pai. Sabemos que o Senhor é aquele que pode fazer com que todas as coisas se realizem e aconteçam, ó Pai, mas tudo dependerá da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Portanto, Pai eterno, esteja à frente de cada um desses sonhos, ó Pai, e dê a Tua direção. É o que pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Irmãs e irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e tão bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.